Se você é um apaixonado pelo game Assassin's Creed, certamente conhece um pouco sobre a história dos Cavaleiros Templários. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer como surgiu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Para entendermos o surgimento desses cavaleiros, devemos voltar ao tempo da expansão muçulmana em direção à Terra Santa. Apoiada pela Igreja Católica, diversas guerras religiosas foram travadas nesse período e ficaram conhecidas por cruzadas, com o objetivo de recuperar a Terra Santa e proteger a população cristã de perseguições. A convocação da primeira cruzada inaugurou a série de expedições militares europeus cristãos contra os muçulmanos, que dominavam posições no Oriente ao longo de quase 2 séculos. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, durante o Concílio de Clermont, que ocorreu na França. Em um discurso acalorado, o Papa prometeu riqueza a todos que aceitassem a jornada e aqueles que morressem em batalha teriam a absolvição e a remissão dos seus pecados. A convocação da cruzada realizada por Urbano II havia acontecido após um pedido de ajuda do imperador bizantino Aleixo I, que estava perdendo a luta contra os turcos. A cruzada contou com cerca de 35 mil pessoas, das quais muitas pertenciam à nobreza. Isso fez a cruzada ficar conhecida como a Cruzada dos Nobres. Durante a sequência dos acontecimentos, os cruzados conquistaram locais importantes, como Niceia em 1097 e a cidade de Antioquia no ano seguinte, em 1098. Mas a grande conquista da primeira cruzada, no entanto, foi a cidade de Jerusalém em 1099. Mais de 10 mil soldados cercaram a cidade e realizaram um ataque contra os dominadores e a tomaram para si. Em 1118, 9 cavaleiros franceses decidiram fundar a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, liderados por Hugo de Payens, para defender os peregrinos cristãos que iam até Jerusalém. Esses guerreiros ganharam a simpatia do rei de Jerusalém, Balduíno II, após demonstrarem a sua grande fé, ferocidade e habilidades em batalha em retribuição aos seus serviços prestados. O rei os ofereceram um grande aposento próximo ao antigo Templo de Salomão, que futuramente tornaria-se o lar e a principal fortaleza dos templários. Para entrar para a ordem, os novos membros deveriam fazer votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Com o passar do tempo, as histórias dos templários chegaram aos ouvidos de São Bernardo, que ajudou a difundir a ideologia dos templários e através de suas pregações a ordem ganhou muita força. Foi ele quem apresentou ao Papa Horácio II a causa dos templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes em 1129. Assim, a igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para a ordem seguir, mostrando que não era incompatível ser guerreiro e religioso ao mesmo tempo. Tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. Para ser um bom templário, deveria-se ter bom vigor físico, coragem, honra, lealdade e espírito de sacrifício. Passavam por um severo treinamento físico, militar e espiritual. Aqueles que quebravam a regra por desobediência ou cometiam algum pecado eram punidos severamente, desde prisões em masmorras, condenados a passar fome, chicoteamento e, nos casos mais graves, até a pena de morte. Em alguns casos, cometiam autoflagelo para buscar o perdão e se purificarem. Um exemplo de obediência e coragem é visto no famoso cerco de Antioquia.
Os muçulmanos estavam prestes a tomarem a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo, a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. O símbolo que representava o voto de pobreza feita pelos monges era a figura de um cavalo montado por 2 cavaleiros. Os templários eram considerados de extrema importância, tanto para os menos afortunados quanto pela nobreza. Em sinal de gratidão, recebiam dinheiro, ouro e terras. Em pouco tempo, a ordem cresceu e alcançou riquezas maiores que diversos reinados da Europa. O líder supremo dos templários era o grão-mestre, que era escolhido através da votação dos monges guerreiros. O grão-mestre respondia apenas ao Papa, líder supremo da Igreja Católica. Somente em 1147, o Papa Eugênio III concede a cruz pátria vermelha aos templários. Antes, os cavaleiros vestiam somente um manto branco e os seus sargentos um manto marrom com uma cruz costurada no ombro esquerdo. Tanto poder e riqueza fizeram os templários desviarem do seu objetivo inicial, ao ponto de negociar empréstimos e cobrar juros de senhores feudais, nobres e reis por toda a Europa. Entretanto, o dinheiro a juros era considerado pecado, mas o poder que lhes foi concedido pela igreja permitia esse ato. Eles criaram um método que podemos comparar aos bancos da atualidade. As pessoas depositavam suas finanças junto aos tesouros dos templários e, em troca, recebiam uma carta comprovando o depósito e poderiam retirar o valor em outros pontos da Europa, sem o risco de serem roubados durante as suas viagens. Mas esse serviço tinha um custo de até 10% sobre o valor do depósito. As supostas falhas de caráter dos templários não foram tão importantes enquanto o reino de Jerusalém permanecesse a salvo. A influência dos templários era tamanha que superou os poderes dos reis. Em uma ocasião, os muçulmanos pediram permissão para atravessarem pacificamente a Galileia, e o senhor da região, Raimundo de Trípoli, o concedeu, mas o grão-mestre Gerard de Rhidefort, ao saber do fato, resolveu emboscá-los. Isso foi o estopim para o que viria a seguir. Com a diminuição dos confrontos, diversos templários retornaram aos seus lares. Pertencer à ordem gerava um custo muito alto. Cada cavaleiro custeava suas próprias armas, armaduras, viagem e até mesmo seu próprio cavalo. A emboscada foi um grande erro e os cristãos foram varridos do mapa. O sultão Saladino conseguiu reunir as tribos muçulmanas que guerreavam entre si em apenas um exército e conquistou a cidade de Jerusalém em 1187. Saladino poupou o grande mestre e o rei de Jerusalém. Quanto aos 230 templários, foram-lhes dadas 2 opções: se converterem à religião muçulmana ou morrer, mas todos escolheram a morte. Em 1291, a cristandade sofreu mais uma derrota. São João do Acre, hoje parte de Israel, era o último reino cristão que restava na Terra Santa. Com a pressão do exército muçulmano, a fortaleza dos templários ruiu e a maioria morreu soterrada, incluindo os cristãos que ali estavam escondidos para serem protegidos da guerra. A bravura se revelou como nunca. O próprio grão-mestre Guilherme de Bealgeu morreu em combate. Os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para a ilha de Chipre e lá escolheram Jacques de Molay como novo grão-mestre, que se dirigiu ao Papa Bonifácio VIII pedindo uma nova cruzada, temendo o fim da Ordem dos Templários. Nesse mesmo período, estava sendo travada uma batalha entre o rei francês Felipe o Belo e Eduardo I da Inglaterra. Por causa das guerras, Felipe IV o Belo decidiu cobrar impostos da igreja para resolver os seus problemas de recursos financeiros para custear o seu exército. Isso era proibido e o Papa Bonifácio emitiu uma bula rechaçando o rei. Felipe começou a espalhar mentiras acusando o Papa de heresia e satanismo, e em resposta o Papa o excomungou. Enfurecido, Felipe, juntamente com o chefe da Guarda Real, Guilherme de Nogaret, arquitetaram um plano de invasão à pequena cidade de Anagni, na Itália, onde o Papa estava refugiado. Com 600 soldados e 1.500 infantes, o castelo foi saqueado
e as portas arrombadas. Mesmo sob forte pressão, o Papa não renunciou, mas segundo relatos, o trauma foi tão intenso que ele faleceu um mês depois. O rei também havia adquirido uma enorme dívida com os templários e, sem condições de efetuar o pagamento, começou a temer o poder do exército. Querendo se apropriar das posses dos templários, usaria a mesma estratégia de mentiras e difamação. Tudo ocorreu como esperado. Entre os dias 12 e 13 de outubro de 1307, edifícios e todas as sedes dos templários foram invadidos. Os soldados foram presos e torturados. Sobre forte tortura, muitos falaram o que o rei queria ouvir. Isso foi usado para incriminá-los. Devido às pressões do rei francês, o novo Papa Clemente V extinguiu a ordem em 1312. Mesmo sendo absorvidos das mentiras pela própria igreja, o último grão-mestre e mais de 50 templários foram condenados à fogueira. Envolto em chamas, Jacques de Molay lançou uma maldição contra os seus perseguidores, e principalmente contra o Papa Clemente, Nogaret e o rei Felipe. Em poucos meses, os três vieram a falecer. O rei morreu em um acidente enquanto caçava. O Papa foi acometido por uma infecção que se espalhou por todo o seu corpo, enquanto Nogaret morreu envenenado. Historicamente, esse é considerado o fim da Ordem dos Templários. Mas durante o reinado de Filipe, diversos guerreiros conseguiram fugir e se espalhar pelo mundo. Muitos acreditam que eles foram os responsáveis por criar a misteriosa organização da maçonaria. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Se você quiser um vídeo contando sobre a história da maçonaria, deixe aí nos comentários. Há relatos que os cavaleiros templários esconderam diversas relíquias sagradas, como a lança do destino que perfurou Jesus Cristo, o Santo Graal e até mesmo a Arca da Aliança. Falando em Arca da Aliança, aqui no canal tem um vídeo contando sobre a sua história. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e inscrever-se no canal. Vamos ficando por aqui e, como de costume, nos vemos semana que vem.